Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Essa é a segunda parte do tema sobre verdade, né? Ainda, né? É dia 2/7, 2 de julho de 2022, às 18h31 agora. Tá? Então, o que a gente estava falando, né, dando continuidade rápida, é sobre as verdades, né? Então, tudo tem sua parcela da verdade, certo? Uma forma de enxergar. A questão é que existe sim um processo cósmico universal. Existe o que a gente pode chamar assim, bem simplesmente, de lei, de ordem, do processo cósmico, daquilo que rege de Deus, que também é o próximo passo para a gente falar, né? E esse processo não quer saber qual é a sua crença, né? Se você crê ou não, é, independente de qualquer coisa. Ele existe, ele flui e ele passa, ele continua, né? Assim como outras questões bem mais complexas como passado, presente e futuro, coisas, né, em tempo e espaço e tudo mais. Mas assim que é, né? Porém, o que fazemos em relação à nossa crença da questão da verdade é importante para nós, para o nosso processo, porque ele vai, esse processo de crença, ele vai criar trilhas, né? E essas trilhas vão ser melhores ou não, né? Mais suaves, mais, vamos dizer assim, agregadoras em relação à consciência, mais evolutivas. Algumas pessoas às vezes não gostam muito desse tema, né? Desse tema não, desculpa, dessa nomenclatura, né? Mas às vezes a gente vai acabar errando um pouco ou não, né? Dependendo da visão, em relação às nomenclaturas, né? É o que se diz. Então a trilha pode ser tortuosa, né? Pode ser uma trilha ruim, uma trilha boa, que também é uma outra vertente aí que algumas pessoas discutem. Será que existe mesmo o bem ou o mal, né? Ou não? Mas é bem mais complexo que isso, né? Claro que falando assim vagamente pode parecer, claro que existe. Eu vejo uma pessoa fazendo bem, outra pessoa fazendo mal, mas não é isso, né? É uma questão bem mais profunda, tá? Mas vamos tratar disso mais para frente. Então, de acordo com o que fazemos, a nossa crença, o nosso modo de viver, a nossa trilha, ela pode ser melhor ou não, tá? Porque uma coisa é fato e a gente percebe, né? Existe uma cobrança, existe uma balança, existe algo, existe uma ressonância. Então, por mais que pareça que não, às vezes, quem vive numa trilha tortuosa, vamos dizer, já um exemplo prático, né? Crença radical, é num Deus perverso, soberano e que maltrata as pessoas de certa forma. Por que que eu falo isso? Poxa, a pessoa acredita nesse Deus, né, rancoroso e vingativo e bate nos familiares, né, dentro de casa, tortura a família psicologicamente, pode não ser nem fisicamente, mas psicologicamente também destrói uma pessoa, né, o processo psicológico. E essa pessoa tá lá na sua fé cega, achando que é o Cordeiro Divino, que vai ser abençoado e vai ter aí o descanso eterno no céu, fofo, né? Rodeado aí por anjos e faz atrocidades aqui na Terra em prol de algo que ele acha que é válido, né? Faz algum sentido? A questão é, faz algum sentido, né? Eu sei que, claro que vamos chegar em situações mais complexas que essa palavra, essa frase, né, faz algum sentido. Pode ser difícil de ser respondida, mas vamos começar do mais simples, né? Como eu disse, do ensino fundamental aqui da creche, da pré-escola que a gente está. Então vamos lá, vamos devagarzinho, tá certo? Uma crença radical, uma visão radical sobre a verdade, dizendo: pera, eu vou matar em nome de Deus. Tá, Deus, o Criador de tudo. Então aquele que criou tudo, que tudo gerou, você vai destruir o que ele criou. Estranho, né? Esquisito. Você, pai ou mãe, né? Ou alguém que seja da família, de uma sociedade, pensa. Você tem uma casa, você construiu ela com todo o seu esforço, devagarinho. Fez tudo, todos os detalhes, todos os móveis e objetos de decoração.
Aí agora você tem os seus filhos dentro da casa. E você vai falar assim: ah, em meu nome destrua tudo. Tá, pra quê? Qual o intuito? É sadismo? Isso não faz sentido, né? É uma visão bem torta, tá bom? Mas não é fácil colocar isso na cabeça de uma pessoa que realmente acredita nisso. A questão também é o olhar que a gente tem que ter para essa pessoa. Não é passar a mão na cabeça, não é virar as costas para ela, né? E achar que ela não vai te apunhalar, não é isso. Né? A gente sabe do perigo que corre perto de pessoas assim, dessa questão totalmente nociva e tóxica. Mas a questão é tomar cuidado com o olhar, né? Não jogar nenhuma energia negativa de pensamentos sobre essa pessoa e aí você acaba sendo igual essa pessoa, né? Então a pessoa ela é radical, né? E você acaba sendo radical com essa pessoa. Não é fácil isso que eu tô falando, né? Mas eu acho que é o primeiro passo. Tá? É respeitar a ignorância do próximo. Também é um ponto aí importante da gente trabalhar. Respeitar a ignorância do próximo, né? Não é aceitar, passar a mão na cabeça, concordar, mas é respeitar, no sentido assim, por que ela é assim, né? Quais foram as motivações que chegaram a isso? Entraria talvez num processo aí de análise psicológica, que não é nosso foco, como eu já disse, não sou formado em psicologia, né? Mas eu acho que é importante a gente tomar cuidado para a gente não cair nesse erro, porque às vezes a gente também cai nesse looping sobre a questão da verdade. Então, como saber, né? Eu acho que o primeiro passo é como saber se a gente está no caminho melhor possível. Aí vamos tratar aqui no caminho da luz, vamos distinguir aqui, vamos falar assim, ó, o caminho da luz. Esse caminho da luz seria o caminho da verdade. É um pedaço do espelho. Você está seguindo esse pedaço desse espelho, como eu já tratei. Né? Como saber se eu estou caminhando ali? Eu acredito que para a gente saber se a gente está caminhando, a gente tem que responder com muita sinceridade algumas perguntas. Né? Eu me amo, eu me respeito. Aí já começa por aí. Né? Eu me respeito, eu me amo. Claro que não é um processo fácil, como eu já disse, envolve muitas questões psicológicas. Às vezes as pessoas se sabotam, não se entendem, se colocam em situações tóxicas, nocivas. Mas vamos tratar de uma forma básica primeiro. Eu me amo, eu me respeito. Eu amo o próximo, eu respeito o próximo. No sentido que, nas minhas ações, né? Como é que eu me amo, me respeito? Nas minhas ações. As minhas ações trazem danos, não trazem danos. Aquilo que eu acredito traz dano, ofende o próximo. Mas ofender o próximo também é complexo, né? Claro, ó, vou falar aqui de uma religião que dentro de uma nação aí que a gente vive, que é mais inclinada ao cristianismo, vou falar de religiões afrodescendentes. Muita gente torce o nariz por desconhecer, né? Torcer o nariz, né? O que é essa expressão? A pessoa já fica com o pé atrás, já olha torto, já acha que é coisa do diabo, certo? Então, olha o olhar nocivo sobre uma outra vertente, uma outra verdade que a pessoa vai ter, né? E vai causar aí uma situação bem complicada, que aí pode trazer impactos de preconceito, de violência. Então quando eu falo, né, se eu estou ofendendo o outro ou não, também tem que tomar esse olhar. Porque às vezes eu posso falar assim, vou falar sobre uma questão, vamos falar sobre orixá. Né? Aí a outra pessoa vai falar assim, não, mas a minha crença, não acredito nisso, isso pra mim não é coisa boa, então você está me ofendendo. Eu também não estou querendo dizer nesse sentido. Né? Ou quando a gente fala de ofensa, é uma ofensa real, certo? Porque assim, se eu estou falando de orixá, eu estou falando no meu contexto dentro da minha ótica, provavelmente para um determinado grupo que já é inclinado a isso, ou para quem está querendo ou está interessado, entendeu? Quando a gente fala de ofensa é quando a gente sai do nosso campo de conversação, do nosso campo de ideias, de idealizações, de crença, e entra no campo do outro.
Por exemplo, uma vez eu li um livro, né, em que a pessoa falava de ocultismo, falava de um ocultismo europeu, né? Dentro daquele contexto estava bacana, mas depois ele veio falar sobre a crença hinduísta. Por quê? E para falar mal, né? Para invalidar, de certa forma, né? Tipo, o meu funciona ali não porque... Por quê? Porque não faz sentido. Porque a gente está falando de crença, né? Cadê ali o grande livro, alguma coisa que vai falar, não, essa é a verdade, é o que a gente acabou de falar, não existe a verdade, né? Então, a questão é crença, aquilo que funciona, aquilo que ressoa, aquilo que faz bem. Então esse é o primeiro ponto, faz bem, ressoa, faz bem na minha verdade, né? Faz bem pra mim. É um processo, beleza, continua nele que é bacana, tá? Continua nele que é bacana, mas começa a abrir um pouco a consciência para algumas questões, né? E algumas questões na questão assim, a fonte, né? A fonte que você está lendo, toma cuidado, tá? Se essa fonte que alimenta a sua crença não está te manipulando, aí é um ponto delicado também, né? E outra, se você vê que um colega seu, que né, uma colega sua tá indo por esse lado, poxa, mas eu vejo que ele está sendo manipulado, também é muito complicado, não tem como você chegar lá e apontar o dedo, né? Talvez um debate aberto, um trazer da consciência ajude, mas às vezes a pessoa quer ficar naquilo. Às vezes ela até sabe inconscientemente que ela está sendo manipulada, mas para ela é o comodismo, né, do momento. Não, eu prefiro acreditar nisso, fazer isso aqui, né? Sei lá, dar 2 passos por dia e acreditar que tá bom, tudo bem, é o processo de cada um, né? Não, a gente não pode arrancar violentamente, apontar violentamente. Isso aí começa a criar mecanismos de trauma, mecanismos de violência, mecanismos de preconceito, que é o que a gente tem que tentar evitar, entendeu? Bom, partindo para a reta final desse processo de reflexão em torno da verdade, que a gente não vai ter uma conclusão específica, né? Não vai existir uma conclusão, porque a verdade em si a gente não vai ter aqui nesse plano terreno, a princípio. A gente tem que só entender que o processo de crença e de conceitos, né? Quanto mais amplo, mais aberto, com um olhar sem preconceitos, acredito que é mais suave a caminhada e o processo da pessoa, tá certo? Então, vamos trazer aqui reflexões e sair um pouco de um processo que eu chamo de processo de infantilidade, apesar de que eu falei que a gente está aqui numa creche ainda, né, na pré-escola, mas é importante para o despertar consciencial, né, tirar um pouco da infantilidade, tá? Eu acredito que esse termo infantilidade possa ser um pouco agressivo. Eu entendo até alguém que reclamar e falar, poxa, eu não gostei desse termo, né? Mas eu acho que se a gente olhar com carinho, vai perceber que é um processo de infantilidade no sentido inocente ainda em relação ao que se crê, tá? A gente se agarra às vezes em algumas crenças que abraça muito o nosso ego, né? E essa crença ela acaba embalando a gente como se fosse um pai ou uma mãe fazendo com uma criança ali no berço, né, ninando. E não é assim, né? A gente tem que ter maturidade suficiente para entender que o processo aqui é um processo difícil, é um processo árduo de evolução e ele vai dar aí boas pancadas na gente, faz parte. Acredito que pode ser que em uma nova etapa consciencial, seja individual ou seja coletivo, o processo mude, né, e se torne um pouco diferente. Embora a dor seja relativa, né, nem todo mundo absorve não, né, mas nem todo mundo sente a dor da mesma forma. Isso vai depender de várias questões. Tá certo, pessoal? Então, eu agradeço aí a atenção. E trago mais um pouquinho de reflexão. A gente fecha aqui com a questão da verdade, tá? Claro que é algo que vai surgir ao longo de outros temas, mas é uma primeira proposta aí feita em 2 etapas para a gente começar a criar esse raciocínio crítico e trazer um pouco de reflexão, tá certo? Até mais, que todos fiquem bem aí.